Olá, estamos de volta com o Bem Viver. Hoje a gente fala sobre a rede de atenção psicossocial de Mariana, mais especificamente do acompanhamento de crianças e adolescentes, nesse dia 10 de outubro, que é Dia Mundial da Saúde Mental. E eu estou aqui com a Marcela Lima, ela é coordenadora do Crescer, que é o CAPS Infanto Juvenil lá de Mariana. Marcela, a gente estava falando um pouquinho como funciona, né, o Crescer, quais são os profissionais que estão envolvidos nesse funcionamento ali do Crescer? O Crescer ele é formado por uma equipe interdisciplinar, né? Então são vários profissionais. Hoje a gente tem psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistente social, fonoaudióloga, psiquiatra, neurologista e oficineiros, né? Que trabalham nessa função de arte terapeuta, além da nossa equipe administrativa. Né? Então, é importante a gente falar que são profissionais que atuam enquanto referências técnicas em saúde mental. Né? Tem uma formação, cada um tem a sua especialidade, mas a gente tem um trabalho que é um trabalho interdisciplinar. Os casos eles são discutidos em reunião de equipe, né? Após o acolhimento dentro do serviço, e ele é acompanhado por toda a equipe, mesmo que não seja no atendimento diretamente. Né? E como é que é feito o acolhimento dessa criança ou adolescente? O acolhimento ele é feito por um dos técnicos do serviço, por uma desses profissionais que são referência técnica, e nós trabalhamos como um serviço de porta aberta. Então, as pessoas que têm algum tipo de questão, algum tipo de demanda em saúde mental, podem ligar para saber os horários de acolhimento. Né? O serviço funciona de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. Os casos de urgência, de crise, eles são atendidos a qualquer momento, são acolhidos no serviço a qualquer momento. E não tem a demanda também de que se tenha um encaminhamento. Não tem a necessidade de, por exemplo, o médico encaminhar? Não. Nós também atendemos demanda espontânea, né? É um serviço que funciona mesmo com porta aberta. O encaminhamento ele é interessante quando já existe algum tipo de acompanhamento em outro ponto da rede, em outro serviço de saúde. Ele é interessante para que seja realizada a continuidade dessa construção do cuidado, né? Desse projeto terapêutico dentro da rede de saúde, dentro da rede de proteção da criança e adolescente. Mas não é uma exigência dentro do serviço. E o CAPS, o CAPS adulto, ele também funciona dessa forma? Da mesma forma. Da mesma forma. E, por exemplo, aí teve o acolhimento da criança, aí ela tem algum tipo de diagnóstico, assim, para o tratamento, nesse sentido? Como é que é? Como é que é esse acompanhamento com as crianças? A partir do acolhimento, é feita uma avaliação, né, para se entender qual tipo de demanda ou se existe mesmo uma demanda em saúde mental. O acolhimento ele é feito tanto com o responsável como com a criança ou o adolescente. E a gente reforça muito esse espaço da criança e do adolescente para que eles apresentem a sua própria demanda de saúde, né? E que é um ganho também dentro da política de saúde mental infanto-juvenil, esse reconhecimento da criança e do adolescente enquanto sujeito de direitos, enquanto pessoas já que têm alguma identidade construída e que consegue falar sobre a sua própria necessidade. Sem necessidade de um pai responsável, nesse sentido? Sim. Muitas vezes eles vão acompanhados ao serviço dos pais ou responsáveis e muitas vezes os pais aguardam o atendimento para que seja reforçado esse espaço da criança e do adolescente. Né? Então, a partir dessa avaliação, os casos são discutidos em reunião de equipe, com essa equipe interdisciplinar, para a construção de um projeto terapêutico, que é o que nós chamamos de projeto terapêutico singular. Então, não existe um diagnóstico específico, não existe uma receita de tratamento, né? O que a gente tem hoje na saúde mental é o que a gente chama de clínica do sujeito, é a clínica do 1 a 1, né? Então, vai ser a partir de cada caso, a partir de cada compreensão de contexto, da família, né? De contexto social, socioeconômico, que a gente vai construir esse tipo de intervenção e compreensão mesmo, né? De algum diagnóstico, de algum tipo de questão de saúde mental que esteja envolvido para aquela criança. Então é até difícil, por exemplo, dar uma duração no tratamento, né? Não,
Isso vai depender mesmo de cada caso, né? Vão ter crianças e adolescentes que vão ficar durante um período longo, né? Vai ser um acompanhamento mesmo ao longo prazo. Algum tipo de acompanhamento pode estar relacionado a alguma questão muito pontual, muitas vezes a algum episódio específico que traz algum tipo de alteração comportamental, alguma mudança, por exemplo, na estrutura familiar, algum episódio muito específico que talvez seja de um acompanhamento pontual, de uma terapia mais breve. Então, é o caso a caso mesmo, né? Não tem... Uhum. Quem quiser fazer perguntas aqui, para a gente ler no próximo bloco, liga no 3559-3903 ou então deixa a pergunta no WhatsApp pelo número 98879-4985. E Marcela, essa maneira como a criança ou adolescente em sofrimento mental é vista pela sociedade tem mudado ao longo dos anos? O que é observado, Maristela, é uma mudança mesmo ao longo dos anos nessa forma de se compreender e de se observar a criança e adolescente, né? Uhum. O que o contexto da saúde mental infanto-juvenil mostra pra gente, o que a história mostra, é que durante muito tempo o adolescente, a criança, não era entendido como uma pessoa que poderia ter algum tipo de sofrimento mental, né? Então, muitas vezes, o adolescente, principalmente, só chegava a algum tipo de acompanhamento quando cometia algum tipo de ato infracional. Uhum. E ainda muito na forma de tratamento moral, né? Punitivo, né? Mesmo desse acompanhamento, desse tratamento bem punitivo, né? E os marcos aí para isso é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que começa a trazer mesmo os direitos da criança e do adolescente e que começa a mostrar essa possibilidade de se enxergar a criança enquanto sujeito de direitos, né? Uhum. Marcela, a gente vai para mais um intervalo. No próximo bloco, a gente continua o nosso papo, a gente volta já.